Olá, boa noite. Eu já tinha iniciado falando sobre um aspecto. Eu vou aguardar o pessoal entrar, que estavam entrando. Eu encerrei para reiniciar. E o som dá para ouvir direitinho? Então, acho que agora tá tudo bem, né? O som tá indo aí. Então, o que eu venho trazer sobre a questão da Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos, ela entrou agora, no início da noite, né, às 6h27, e está previsto a saída, né, a mudança da hierarquia de Gêmeos para Câncer apenas no dia 10, aliás, no dia 11, às 5h22 da manhã, onde ela entra em Câncer. O que está acontecendo, né? Teoricamente, a Lua ela vai transitar em cada hierarquia em torno de 48 horas. E fazendo um pequeno cálculo, aqui tem quase 4 dias, ou seja, tem mais de 2 dias, com certeza. E o que eu posso dizer é que nós estamos sendo surpreendidos com mudanças de aspectos. Por exemplo, Marte, ele permanece em torno de 2 meses em cada hierarquia zodiacal. Ele vai ficar 6 meses em Áries. Então, nós temos que entender que nós estamos passando por um processo de mudança que não há como resistir. Nós temos que observar essas mudanças, procurar entender em que área precisamos trabalhar isso, tá? E eu vou pontuar alguns aspectos, porque para mim essa Lua ela é uma faca de 2 gumes. Ela facilita a comunicação, mas também facilita a dispersão, a desatenção. E amanhã, dia 9, Marte começa no seu movimento de retrogradação. Então, se a nossa mente pode ser, nesse momento, energizada, e se nós tivermos a capacidade de organização de pensamentos, de fazer uma própria lista de prioridade, né? Vou falar prioridades porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, e não existe prioridades, né? Então, ao fazer isso, é possível não dispersar tanto, e fatores externos podem realmente tomar o nosso tempo. Então é uma lua onde podemos nos voltar para o estudo, para a troca de informações sobre um determinado assunto que muitas das vezes é do nosso interesse, mas também abrir a possibilidade, olá, boa noite, de integrar novos conhecimentos também. Eu vou fazer uma outra observação, é que essa lua, a pessoa pode ter uma sensação que os contatos que ela faz com as outras pessoas está trazendo, está agregando, vamos dizer assim, aliados. Pode ser que essa comunicação venha sim a estabelecer, a trazer algumas ideias, algumas informações que
que podem ser usadas para tirar dúvida, para trocar mesmo conhecimento. Mas, como é um signo mutável, pode ter alterações importantes na própria opinião. Isso é o que vem chamar a atenção, porque o signo de Gêmeos vem pedir versatilidade, fluidez, deixar com que representa Mercúrio, representa, por exemplo, que é um dos regentes, que é um regente de Gêmeos, ele representa o quê? O mensageiro. Então, normalmente, temos que focar. É como se a nossa comunicação tivesse que ser mais objetiva, porque os aspectos que estão acontecendo paralelamente nos ajuda e principalmente esses que vão se estender até o dia 10, favorece a observação de alguns erros, vamos dizer assim, ou de algumas situações que se repetem na vida. Como assim? Deixa eu tentar trazer isso. Nesse momento, o Sol está em Virgem, faz um aspecto de trígono com Júpiter. Ou seja, isso favorece uma elevação do nosso estado de ânimo, do nosso otimismo, da nossa felicidade, do nosso contentamento. E como Júpiter ainda está retrógrado e num signo de terra, olhar as nossas conquistas, né? Aquilo que nós já recebemos até agora. Eu vejo dessa forma, porque não há uma expansão, porque Júpiter está junto com Saturno e Plutão em Capricórnio. Então há uma restrição. Saturno representa a restrição, Júpiter a expansão. Por isso, aquela música que eu já fiz aqui, esse evento já aconteceu, eu coloco sempre, eu vou postar de novo a letra da música, que fala que nós somos aprisionados pelo tempo, né? Então nós temos a cronologia, o Cronos, que é Saturno, e Kairos seria Júpiter, né? O tempo perfeito, o tempo que não é medido pelo relógio, que não marca seus passos, mas é um tempo onde te encaminha, te redireciona na vida. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a Lua fazendo o Sol fazendo um aspecto excelente com Júpiter, que vem nos convidar a observar com um certo otimismo, fé, que determinadas situações da nossa vida aconteceram e que nós podemos agora entender algumas delas, que é hora de deixar um pouco o lado de vítima, ou talvez de acusar, ou de ser acusado. Tudo está como deve ser. E há uma tendência com esse aspecto das pessoas também praticarem a generosidade, né? Ficar mais prestativa em auxiliar o outro. Esse é um aspecto muito importante que eu acho que, mesmo diante de toda contrariedade externa, eu acho que é um aspecto que deve ser respeitado. E Júpiter, a partir do dia 12, começa o seu movimento direto. E ele vai, no seu movimento, ele vai passar por Plutão, que está retrógrado, vai fazer uma conjunção. Vai passar por Saturno, vai fazer a conjunção também com Saturno. E isso vem nos perguntar
se nós aprendemos a lição de casa. Agora, podemos estar perguntando, qual lição de casa? Por isso que o tema foi se nós estamos trilhando um caminho com mais coerência, se nós estamos comunicando o que pensamos, o que aprendemos e o que sentimos de acordo com as nossas atitudes. Então é um momento para reavaliação disso. Eu até poderia dizer que, como o nó do norte, que está em Gêmeos, ele é o convite, ele é a bússola para onde a nossa atenção deve ser direcionada no momento, para poder ver que valores devemos mudar, que valores precisamos trabalhar. Então os nodos lunares no nosso mapa mostra aquilo que nós estamos aqui, talvez como uma forma de resgate, como uma forma de renovação. E eu vou falar sobre o nó do norte, que ele vem apontar, está em Gêmeos, o que nessa casa, que normalmente é a casa 3, por que eu falo isso? Porque a pessoa pode ter Gêmeos em qualquer casa do mapa astrológico, né? Então vem falar para que tenhamos uma certa flexibilidade, tenhamos uma certa fluidez naquilo que comunicamos, naquilo que estamos produzindo como comunicação, como palavra. Porque, fazendo uma alusão à casa de Gêmeos, a casa 3, poderíamos fazer lembrarmos da casa do terceiro mandamento bíblico, que seria não utilizar, não pronunciar ou não falar o nome de Deus em vão. Então, está no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 7. Então, o que eu estou querendo dizer? Será que nós estamos propagando mensagens que não acreditamos? E por que isso? Eu estou fazendo tentando juntar tudo, porque é difícil não falar. Será que estamos repetindo para nós certezas que precisam ser revistas? Nesse momento é excelente para isso. Eu acredito que se nós não nos distraíssemos um pouco, não ficássemos na superficialidade, ou na superficialidade, não quero ofender a hierarquia, mas a terceira casa, ela representa a comunicação periférica, a comunicação ao redor. E muitas das vezes lá é associado a uma comunicação da sobrevivência, da primeira forma de se estabelecer relações com as outras pessoas, da primeira forma de desenvolver nossa capacidade cognitiva. Então a pergunta seria: estamos reformando as nossas crenças? Estamos comunicando e sentindo de verdade, com a nossa verdade? Ou estamos maquiando isso? Esse momento de ontem e hoje, esses aspectos, isso seria, essa analogia que eu fiz, como um mandamento que nós deveríamos ter, não pela questão não é uma questão religiosa, mas é uma questão de
de transparência consigo mesmo. Eu falo aquilo que realmente penso e sinto, e estou disposto a fazer uma troca respeitosa, uma comunicação e conhecer um pouco mais daquilo que eu não tive o prazer ou a oportunidade, ou foi restrito em algum momento a conhecer. Então é isso. E o nó do sul está onde? O nó do sul seria aquilo que nós estamos presos, está lá em Sagitário. Então é como se fosse assim, devemos abrir mão um pouquinho de convicções. O convicto não muda a ideia, não há comunicação com o convicto, porque ele está o que? Ele já estabeleceu que aquela crença é imutável. E nós estamos sendo contrariados todos os dias, através de estatísticas e eventos, mostrando que todas as nossas crenças estão sendo colocadas à prova, e principalmente essa semana. Então, tomar cuidado com promessas, tá? que possam ser feitas nesse período, porque é uma tendência muito grande de voltar atrás. Como eu já falei, esses aspectos que eu venho citando têm um principal objetivo, que é nos convidar a buscar quem nós somos. Isso é fácil observar, não é fácil trabalhar isso, mas é fácil observar no mapa astrológico, principalmente as áreas que são nesse período vão ser mais abaladas em termos de para esse chamado, que são as casas dos signos cardinais, casa 1, casa 4, 7, casa 10, ou seja, as casas da nossa personalidade, as casas da nossa crença familiar, a nossa hereditariedade, a nossa ancestralidade. A casa 7, a casa dos vínculos, das relações, não só relações amorosas, mas relações de parcerias, relações de amizades mais íntimas. E a casa 10, a imagem que nós projetamos ao mundo, a nossa imagem social, é a casa de Capricórnio. Seria o que as pessoas chamam de chegar ao topo. Será que estamos mostrando os nossos verdadeiros valores? Porque para chegar ao topo, precisamos trabalhar todos eles. E a subida ao topo leva várias quedas. E não podemos chegar a lugar nenhum se não replanejar. Não é talvez sair de um caminho, mas talvez refazer o trajeto. Por isso que é uma retrogradação de alguns planetas, tá? Enquanto Marte, olha a misturada que está sendo feita, mas dá para entender. Marte retrogradando, ele ainda está amanhã, ele ainda vai estar no seu momento inicial. Então não está ainda com aquela força da retrogradação, não está na sua maior potência, e ele faz quadratura com Saturno, ou seja, é um aspecto onde vem nos convidar a olharmos se estamos sendo negligentes conosco, se está faltando disciplina, se está faltando conhecer algo, se precisamos aperfeiçoar, aprender, estabelecer uma nova forma
de uma convivência diária. E quando eu falo nó do norte, que é onde tem que estar a nossa atenção, tá? Esses nódulos, normalmente, eles ficam... Eu estou querendo mostrar a importância disso, porque o efeito não dura um período pequeno, tá? Olha só, o retorno, nós tivemos os nódulos em Capricórnio e Câncer. O retorno a essas áreas é em torno de 18 a 19 anos. E ainda, mesmo com a mudança desses nódulos para o eixo Gêmeos e Sagitário, nós ainda estamos sob a influência desses nódulos que estavam em Capricórnio e Câncer, onde todas as nossas emoções, a vontade de imaginar, de sonhar, foi oprimida por uma força. Nós vivemos uma opressão, que é justamente a casa 10 e a casa 4. Então, o momento agora é aproveitar que Mercúrio está no signo de ar, Vênus está em Leão, e fazem um aspecto interessantíssimo de olharmos os nossos valores, resgatarmos aquilo que são nossos sonhos, não reprimir a capacidade criativa, a capacidade da imaginação. Eu posso falar de tendências, tá? Há tendências de pessoas mudarem radicalmente até, o que não é aconselhado nesses próximos 3 meses, mas essa força, essa vontade que vai começar daqui a uns dias, de uma mudança, daquele ímpeto de lutar por aquilo que acredita, pode levar a uma grande frustração. É isso que eu estou querendo trazer, porque há uma necessidade de reavaliar e replanejar os próximos 2, 3 meses, e principalmente nesse mês de setembro. Mês de setembro é um mês, né, embora setembro, mês 9, de avaliarmos o que precisamos de uma reforma interior, o que precisamos realmente de forma amorosa deixar para trás. E estamos falando aqui de sentimentos e pensamentos, crenças, porque não vai ter como conduzir isso depois do dia 29 de setembro, onde Saturno ele volta ao movimento direto. Então aí eu estou falando isso, isso não é para assustar ninguém, é uma questão de se posicionar. Bem, eu iniciei algo, eu estou avaliando, eu tenho um grupo de pessoas, essas pessoas elas estão com o mesmo pensamento ou enganjados naquilo que eu estou fazendo. Eu estou aberto a trocar essa experiência com essas pessoas, ou a críticas, ou a risadas, ou a uma certa descrença nos valores que você quer expressar. Eu estou falando isso porque Quírion está em Áries, e isso dissolve praticamente, se não estivermos com clareza nos nossos objetivos, nós vamos entregar na mão do outro todas as decisões da nossa vida. E esse é o momento da grande liberdade.
é a nossa libertação, é retornar aquilo que nós somos. E quem nós somos? Cabe cada um agora procurar e analisar. Não é um momento para ter medo de sonhar. Tem mais, tem outra coisa. Existe possibilidade daquilo que... Não estou falando que a pessoa, se ela tem um dom, ela gosta de fazer algo, pode ser que quando ela expressa isso, ela esteja ajudando outras pessoas. Quando ela retrai isso com o medo de ser julgado, de ser questionado, de achar que as pessoas vão ridicularizar aquela atitude, isso é apenas um processo mental. Isso não existe, tá? O Sol está em Leão, o Sol está em Virgem, vai fazer oposição com Netuno, que está retrógrado, em Peixe. Vamos observar as grandes ilusões que podemos estar criando nesse momento, seja em termos de relacionamento, seja em termos de projetos, seja até mesmo em escolhas de vocação profissional. Tá? É um momento sensível, que pede apenas uma coisa. Não dá para acelerar, não é para impulsionar sem ter um caminho muito claro. É como se fosse dar um passo, observar o resultado de forma clara de uma coisa já planejada. Por isso que dá tempo ainda. E aí eu estou falando de uma forma geral. Lembrando que não se olha a casa astrológica, olha-se o eixo. Vou dar um exemplo. Se Ares está eu falei ontem, se Ares está na primeira casa, na casa 7 vai estar Libra. Libra tem essa regente é Vênus, então tem essa busca a harmonização nas relações afetivas, nos grupos que estão ao seu redor. Só que eu pergunto, o quanto que já foi influenciado no nosso dia a dia por esses grupos, por essas convivências. É isso que vai ser chamado para uma reavaliação. Então, só uma brincadeira aqui que eu fiz, um desenhozinho aqui, ó. Cada ciclo de 360 dias, nós vamos adquirindo as experiências dessas casas. E aonde é o nosso principal alvo? O centro, onde as pessoas chamam de plexo solar, é a harmonia conosco. Então, quando nós entendemos que esses movimentos cíclicos da vida e não terceirizamos responsabilidades, mas aprendemos, somos co-criadores, como todo mundo gosta de falar, e participamos muitas das vezes de forma ativa. Quando passamos novamente por esse ciclo, há uma tendência a diminuir o efeito, o impacto de uma experiência. E assim vai, até o momento que, quando observamos que repetimos padrões e ainda nos comportamos da mesma forma, reativos, sem dar um tempo para observar o que está acontecendo, nós vamos cada vez nos distanciando dessa harmonia que é o resultado, na realidade, de toda a experiência dessas casas. Então, essa ideia da astrologia ser uma adivinhação,
ou uma previsão do futuro, ou que é o signo solar. Não, infelizmente não. Eu vou deixar essa reflexão. Cuidado, principalmente amanhã, com questões de agitação, tá? Se envolver com questões de afirmações de poder, de autoridade, porque tem alguns aspectos que podem prejudicar até mesmo a nossa parte circulatória, a nossa capacidade cardiovascular. Lembrando que Gêmeos representa, tá? Representa tudo que é duplo, mas principalmente as vias aéreas, né? Os pulmões e as mãos. Leão é o coração. Então, é o momento agora de talvez harmonizar esse sistema vital, que é bombear um sangue oxigenado com novas ideias, uma nova forma de pensar, com maior aceitação, porque é um engano achar que você tem que se aceitar ou alguém te aceitar. Nosso comportamento, quem aceita é a vida. E quando isso eu estou trazendo de um pensamento dentro da mitologia, e toda vez que o homem se achava próximo a um Deus, existe um equilíbrio, seja universal, cósmico, da natureza, híbris, que era o que? Era um castigo, isso é mitologia, um castigo justamente àquela falha. Então, vamos buscar harmonia. E primeiro, não se permitir ou fazer pequenos retiros aí de alguns minutos para poder replanejar o que quer daqui a 3 meses, como vai ser o mês de setembro, porque esse mês nós vamos ter oscilações emocionais. Eu vou encerrar aqui, daqui a 10 minutinhos eu convido a todos para fazer uma tiragem sobre essa energia, tá? Porque vai acabar o tempo. Obrigado a todos. Deixa eu só ver aqui o horário. Olha só, são 8h42. Pode ser realmente, quando for 8h50, eu só vou beber uma água. Eu vou fazer uma tiragem e gostaria de interagir um pouco, tá? Eu aguardo vocês. Convida outras pessoas a participarem dessa conversa. Obrigado pela atenção e até daqui a pouco.